Boa tarde. Estou aqui hoje para falar um pouco da história da Real Academia Militar de Artilharia, Fortificação e Desenho, ao Instituto Militar de Engenharia. Data de 1699, a criação pelo rei de Portugal do primeiro curso de fortificação ministrado no Brasil, no Rio de Janeiro, destinado a ensinar a erigir fortificações para a defesa da colônia. O curso sofreu diversas modificações ao longo do século XVIII, sendo ampliado para incluir uma cadeira específica de arquitetura militar. Por ordem da Dona Maria I, Rainha de Portugal, foi criada em 17 de dezembro de 1792 a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, que funcionou na Casa do Trem, no Rio de Janeiro, onde hoje é o Museu Histórico Nacional. Esta academia, destinada a formar oficiais de infantaria, artilharia e engenheiros militares e civis para o Exército e para a colônia, marcou o início do ensino formal de engenharia no país. Foi a primeira escola a funcionar nas Américas e a terceira do mundo, sendo antecedida somente pela Escola de Pontes e Calçadas, em 1747, na França, e pela Academia de mesmo nome em Portugal, em 1790. Em 1810, após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, foi criada a Academia Real, que aproveitou as instalações e a estrutura de ensino da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. A Academia Real Militar destinava-se ao ensino das ciências exatas e da engenharia em geral, no sentido mais amplo da sua época, formando não só oficiais para as armas, como também engenheiros, geógrafos e topógrafos, com a finalidade de conduzir estudos e elaborar trabalhos em minas e caminhos, portos, canais, fontes e calçadas, conforme estipulava a lei de sua criação. Na Academia Real Militar, estudaram personalidades ilustres da nossa história, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 1819-22, patrono do nosso Exército, os ex-presidentes Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, respectivamente o proclamador e o consolidador da República, o Visconde do Rio Branco. Estudou na Escola Central onde foi aluno, mestre e diretor. A Academia Real Militar mudou de nome 4 vezes: Imperial Academia Militar, em 1822, Academia Militar da Corte, em 1832, Escola Militar, em 1840 e Escola Central, a partir de 1859. Em 1874, a Escola Central desligou-se das finalidades militares, a partir de então, a formação de engenheiros militares, bem como de oficiais em geral. Passou a ser feita na Escola Militar de Praia Vermelha até 1904, quando foi transferida para o Realengo. A Escola Central abordava o ensino de matemática e ciências físicas e naturais, além de doutrinas próprias da engenharia civil. Nela, iniciou-se o estudo de máquinas a vapor e de estradas de ferro. Muita polêmica houve na congregação da escola, na imprensa e até na Câmara dos Deputados sobre a melhor orientação para o ensino de engenharia em reação ao chamado matematicismo exagerado. Apesar da reação dos adeptos do pragmatismo imediatista, a ênfase no ensino prevaleceu e teve consequência positiva, pois preparou o que se convencionou chamar de engenheiros enciclopédicos, que foram os ilustres engenheiros que atuaram em todos os campos da engenharia, graças à sólida formação básica que os habilitava ao autodidatismo para as mudanças requeridas. Com o advento da missão militar francesa, iniciada na década de 20, criou-se em 1928 a Escola de Engenharia Militar, que em 1933 passou a denominar-se Escola Técnica do Exército, instalando-se provisoriamente no Largo de São Francisco. Depois na Rua Barão da Mesquita, em 1934 na Rua Motor do Filho. Já, sob influência do norte-americano, criou-se em 1941 o Instituto Militar de Tecnologia, com programas de estudo, pesquisas e controle de matérias para a indústria. Em 1942, a Escola Técnica do Exército instalou-se definitivamente na Praia Vermelha. A fusão da Escola Técnica do Exército com o Instituto Militar de Tecnologia deu origem, em 1959, ao Instituto Militar de Engenharia. O programa de pós-graduação do IME começou a ser implantado em 1957, ao iniciar o curso de especialização em engenharia nuclear. Este curso, de período integral, tinha duração de 1 ano
e os alunos apresentavam uma monografia escrita no final do mesmo. Ele formou vários especialistas que desempenhavam atividades no sistema universitário, nas instituições de pesquisa, em órgãos regulatórios e normativos e no setor industrial do país. Em 1969, graças ao espírito pioneiro e à visão de futuro do general Aristóbulo Codevilla Rocha, chefe da Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico, DPET, e do general Arthur Mascarenhas Façanha, comandante do IME, a pós-graduação stricto sensu foi efetivamente iniciada no Instituto com a criação dos cursos de mestrado em Química e Engenharia Nuclear, a partir da transformação do antigo curso de especialização. Naquele ano, os primeiros alunos, 3 majores e um capitão, convidaram o Dr. Warner Bruce Calver e o Dr. Roderick Arthur Barnes para, no horário noturno, darem início à pós-graduação em Química. A esses, somaram-se 7 no curso de especialização nuclear, que estenderam até o stricto sensu, sua formação anterior, perfazendo 11 os alunos inscritos nos primeiros cursos. Já em 1970, foram tomadas medidas industriais para a implantação definitiva da pós-graduação, sob a coordenação geral do coronel Carlos Antônio Lopes Pereira. A primeira defesa da tese ocorreu em 13 de dezembro de 1971, com a titulação do aluno de Química, Gary Santos Varandas. No mesmo ano, foram criados os mestrados em Ciência dos Materiais e Engenharia Elétrica. Atualmente, o IME possui 10 cursos de pós-graduação, sendo os de doutorado em Química, em 1972, e Ciências dos Materiais, em 1977, os mestrados em Química, em 1969, Engenharia Nuclear, em 1969, Ciências da Matéria, em 1971, Engenharia Elétrica, em 1971, Engenharia Mecânica, em 1973, Engenharia de Transportes, em 1977, Sistemas de Computação, em 1987, Engenharia Cartográfica, em 1996. Em 1999, o Instituto comemorou os 30 anos de pós-graduação. Os cursos forneceram para os 1.284 mestres e 47 doutores formados nesses 30 anos a base e as condições para atuarem como multiplicadores do saber, numa liderança efetiva e promotora de desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Hoje, o Instituto Militar de Engenharia acolhe civis concludentes do segundo grau para a formação e a graduação de oficiais engenheiros militares da ativa e da reserva nas seguintes especialidades: engenharia de codificação e construção, comunicações, eletricidade, eletrônica, mecânica de armamento, mecânica de automóvel, metalúrgica, química, cartografia e computação. Destacando-se no cenário nacional por sua qualidade de ensino, o Instituto Militar de Engenharia mantém-se fiel às tradições de pioneirismo estabelecidas pelo espírito desbravador de nossos antepassados portugueses, que souberam manter íntegro o nosso território de dimensões continentais, valendo-se sempre da presença constante do cidadão-soldado nas inúmeras fortificações construídas pela engenharia militar. Como herdeiro de mais de 200 anos de formação de engenheiros, hoje o IME se projeta para o futuro, sob os mesmos desígnios do século passado, porém revigorado pela certeza de seu glorioso. Esse é o fim do nosso Fim da história. Obrigado. Obrigado.